Março é o mês mundial de conscientização sobre a endometriose. E é assim que hoje a gente começa o segundo episódio dessa fase de retomada do nosso podcast. Eu estava muito ansiosa para poder falar sobre o Março Amarelo. Quem me acompanha sabe que eu tenho falado sobre isso já desde o primeiro dia de março. Só que eu estava ansiosa para poder conversar com vocês aqui, nesse formato de conversa que a gente está desenvolvendo juntas, né? Não é nada padrão. E eu também acabei separando algumas coisas para que a gente pudesse conversar nesse podcast. O que me chamou muita atenção é que eu percebi que a endometriose ainda é desconhecido por muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, né? E a gente precisa levar mais informação também e conscientização. Então, eu separei dois artigos, mas eu acho que eu vou citar apenas um, para trazer para a gente sobre a endometriose, que é um artigo, ele se chama Intervenções Dietéticas e Nutricionais para Manejo da Endometriose. É um artigo de 2024, de novembro de 2024. E eu quero trazer aqui só uma partezinha da introdução para começar essa conversa, porque às vezes muita gente me pergunta o que é endometriose, como definir a endometriose. E é claro que essa definição também vem sendo modificada, melhorada com o avanço do tempo, né? Com mais pesquisas, com mais dados. E eu gostei muito da definição desse artigo, que fala o seguinte: a endometriose é uma doença ginecológica inflamatória complexa, sistêmica e crônica. Sistêmica, né? Ou seja, afeta todo o corpo, crônica, uma doença que se cronifica, assim como diabetes e hipertensão, que afeta aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva no mundo. 2 a 4% das mulheres na perimenopausa e até 50% das mulheres inférteis. A endometriose é definida como epitélio ou estroma, que é semelhante ao endométrio, né? Um tecido semelhante ao endométrio que cresce fora do endométrio e do miométrio, fora da cavidade uterina, digamos assim, apresentando-se como inflamação crônica. A endometriose pode ser classificada ainda em 3 subtipos. Vou pular essa parte de subtipos, que aí fica muito mais técnico. E embora para a endometriose pélvica extrapélvica, né, endometriose encontrada fora da pelve, já foi encontrada nos intestinos, a gente sabe que não é tão raro assim, igual esse artigo trouxe, intestinos, bexiga, diafragma, parede torácica, parede abdominal, sistema nervoso central e periférico. A endometriose é predominantemente benigna, no entanto, há evidências crescentes que se apoiam numa transformação. Então, a gente traz aqui com sintomas frequentemente que variam muito entre as pacientes, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico e o tratamento, contribuindo para o prolongamento diagnóstico. Os principais sintomas podem incluir dor pélvica, menstruação dolorosa, que é a dismenorreia, relação sexual dolorosa, que é a dispareunia, defecação dolorosa, que é a disquesia, dor a urinar, fadiga, depressão, sintomas da síndrome do intestino irritável, olha só, casando com o episódio anterior. Então, um dos sintomas da endometriose são também sintomas semelhantes à síndrome do intestino irritável. Olha o que esse artigo já traz para a gente. Então, coisa que a gente já vem falando aqui no consultório, ó. Constipação e ou diarreia e desconforto abdominal. Esses sintomas da endometriose e outras condições, como a síndrome do intestino irritável e condições autoimunes, como a doença inflamatória intestinal, podem se sobrepor. Ou seja, a mulher com endometriose, infelizmente, ainda podem ter outros diagnósticos. Então, sim, a endometriose é uma doença bem complexa. E eu quis trazer essa introdução para reforçar a necessidade, né, de se falar sobre, de conversar sobre, de difundir o conhecimento sobre, porque tem muita gente ainda que não sabe ou mesmo desenganada,
sobre a doença, né? E aí eu vou voltar aqui para os meus tópicos, porque senão vocês sabem que eu vou ficar aqui até amanhã. E eu não queria trazer o tema do Março Amarelo só como uma bandeira a ser levantada, sem a gente entrar em outros tópicos ainda sobre endometriose. E como eu tinha me organizado para todo episódio trazer como se fosse um caso clínico, eu quis trazer aqui também uma reflexão sobre além do diagnóstico fisiológico, né, do que é identificado como endometriose, como ali as camadas, né, do endométrio fora do útero. Eu quis trazer um pouquinho sobre comportamento. Eu tive uma consulta na última semana que me chamou muito a atenção, de uma mulher com endometriose, claro, né, uma mulher com endometriose, e onde a questão comportamental foi muito determinante para os principais resultados no primeiro mês. Porque ela tinha sintomas intestinais, claro, de fadiga, tinha sintomas, muitos sintomas ansiosos, né? Quem hoje em dia não é ansioso. E no primeiro momento, ela já tinha tentado algumas coisas para cuidar da endometriose, só que no começo tudo é muito lindo, né? A gente organiza, tenta se comprometer, melhorar a alimentação, mas depois acaba retomando hábitos antigos. Quando a gente começou, eu identifiquei com ela não só comportamentos, mas comportamentos que já eram aliados a alguns sintomas, que provavelmente já eram a causa de alguns sintomas, ou piorava alguns sintomas, como mastigação, né, que acaba aumentando gases e questões intestinais. E quando a gente conseguiu fazer essas conexões, foi mais fácil, e a gente criou metas, foi mais fácil nesse primeiro mês para que a gente conseguisse colocar muita coisa em prática. Claro que não foi colocado 100% do planejamento em prática e está tudo bem, gente, é um primeiro mês. Mas eu penso o quanto essa parte comportamental é importante quando a gente está hoje num lugar onde informação sobre endometriose é muito fácil achar. Eu recebo pacientes que às vezes já fizeram uma pesquisa extensa na internet de dados, o que pode comer, o que não pode comer. Então, informação sobre endometriose se tem a fácil acesso. Mas geralmente o que não se tem é o direcionamento, o que fazer com essas informações, o não precisar, às vezes, entrar na pira de preciso fazer tudo de hoje para amanhã, porque sendo uma doença crônica e sistêmica, o que manda muito é o que a gente consegue fazer a longo prazo. Então, se eu quero colocar uma dieta super radical que eu não vou conseguir seguir nem 30 dias, a que custo se depois eu não vou conseguir manter nenhum hábito? Se eu não vou conseguir ter constância? E é uma tecla que eu sempre bato muito quando eu falo do meu protocolo de atendimento, que eu não quero começar, às vezes, né? Já aconteceu de algumas pacientes falarem, ai, Nutri, mas vamos começar com tudo de uma vez. Eu sei o resultado de começar com tudo, chutando, né, a porta, o pé, colocando o pé na porta. É um comportamento que é insustentável a longo prazo. E se é insustentável a longo prazo, não cabe para endometriose, só vai gerar, às vezes, mais ansiedade, mais sofrimento. Então, eu queria muito trazer essa questão comportamental aqui, porque talvez seja uma falta, né, que a gente tem sobre a própria perspectiva da endometriose, olhando às vezes sobre ainda pelo lado do foco, pelo lado da inflamação, e só pensar em X alimento inflama, X alimento não inflama. Só que tudo isso é muito pouco quando a gente pensa numa doença crônica e sistêmica. Não dá para reduzir o tratamento da endometriose só ao que tirar e ao que colocar, só a opera e não opera. Vai muito além disso os desdobramentos de uma doença crônica. Vai muito além. E eu falo isso como portadora mesmo. Cara, quanto tempo eu passei acreditando que a fadiga crônica era preguiça minha, sabe? As pessoas que convivem mais de perto comigo, que acompanham esse tratamento a longo prazo, que eu estou me cuidando constantemente, que vem à disposição que eu tenho hoje, que antes conviviam comigo, enxergam nitidamente a diferença. Então, não dá. Isso não foi só cortando um alimento, cara. Foi ajuste, é exame, é fase, é teste, é refase, é observa,
tempos bons, tempos nem tão bons, tempos péssimos. E a gente tem que lembrar do acometimento da saúde mental, a gente tem que lembrar do acometimento que é sobre a insegurança também da mulher com endometriose, né? Quantas vezes eu já escutei algumas pensando assim, eu achei que eu tivesse doida porque um exame deu foco, outro não deu, mas a gente não depende do foco para se cuidar, para se tratar e para entender, poxa, realmente, eu acho que eu estava muito fadigada e depois desses ajustes, a fadiga foi embora, então eu preciso me manter assim. Então a gente precisa expandir o olhar sobre a endometriose e sobre as consequências dela e também não achar que é tudo igual para todo mundo, né? Eu já conheci uma vez no médico uma mulher com endometriose que engravidou porque achou que ela era infértil só porque ela tinha endometriose. Gente, a endometriose não é igual para toda mulher. Não é porque fulana tem endometriose que já pode se dar um atestado de infertilidade para ela se ela nunca nem tentou engravidar. A gente tem que parar com o sensacionalismo e a gente tem que parar de generalizar tudo, meu Deus. Olha só a gravidez indesejada porque ela achou que era infértil. Né? Aí a gente precisa explicar os diagnósticos, conversar, entender. E eu sinto a necessidade de sempre trazer tudo isso com as minhas pacientes. Não é só sobre uma alimentação, né? Eu preciso informá-las, conscientizá-las, alertá-las, porque é muita coisa que a gente escuta, meias verdades, que se a gente tomar como absoluta, a gente, né? Enfim. E por que eu quis trazer para esse tópico da infertilidade? Porque também é outro tópico que vem crescendo muito de procura no consultório, né? De mulheres que querem se preparar para engravidar, para gestar. E quando a gente fala em endometriose e fertilidade, muitas mulheres já descobrem a endometriose quando elas estão tentando engravidar e há uma dificuldade. Então, já vem esse sentimento da endometriose como fator da infertilidade, porque esse diagnóstico veio de forma tardia, como acontece na maioria das vezes, mas além de ser tardio, já depois de uma tentativa falha em obter o positivo, que é também preocupante, porque às vezes já está ali os sinais há muito tempo. Só que, assim, primeiro de tudo, foi o que eu disse, né? A endometriose não é sinônimo de infertilidade para ninguém. Cada uma é de um jeito. E quando a gente pensa em engravidar, mais uma vez a gente precisa olhar para um caráter sistêmico, não é só sobre cortar e incluir alimentos. Por que eu falo isso? Porque, gente, tentar engravidar já é super estressante. As pacientes que eu acompanho e já acompanhei, que chegam com esse objetivo, elas já chegam num nível de estresse. Sim, e é muito engraçado que sempre quando eu vou estudar fertilidade e tudo mais, é sempre falado, né? Gente, mulher estressada não engravida. E o que eu mais vejo é a mulher já desesperada, com medo de não conseguir engravidar. Então, primeira coisa, o manejo dessa ansiedade realmente influencia muito, às vezes, mais que o próprio diagnóstico. E a gente precisa alinhar expectativas quanto a isso. E ainda sobre a fertilidade, eu acho que a gente precisa também difundir informação de que realmente o ideal é uma preparação prévia. Ah, mas a minha mãe, a minha avó, piriri pororó, e teve X, N filhos. Gente, primeira coisa, a gente não está nos mesmos tempos das nossas avós, estamos em 2026. Muita coisa mudou, passamos por uma pandemia, nossos hábitos de vida só tem piorado, nosso nível de estresse só tem piorado, nossa saúde mental só tem ido por água abaixo, cada dia que passa. Então, assim, eu acho que, né, eu, Karina Borges, pensaria em pelo menos buscar entender o que eu poderia fazer para que tudo corresse o melhor possível. E a gente já sabe hoje, isso independente da endometriose, que alguns ativos, alguns nutrientes e minerais, eles são um fator de proteção contra diabetes gestacional, contra a pré-eclâmpsia,
contra a hipertensão gestacional antes de chegar, né, nesse nível de pré-eclâmpsia. Então, a gente já tem vários ativos que protegem tanto a mãe quanto o bebê enquanto a gestação está fluindo. Se a gente já tem todos esses dados e todos esses estudos, e dá para fazer essa preparação independente do diagnóstico de endometriose, imagina então quando a gente já tem o diagnóstico de uma doença inflamatória. Ora a hora que isso não parece melhor, então, fazer ainda mais essa preparação. Pelo menos ali que recomendam, assim, de 3 a 6 meses, eu diria uns 6 meses, o mínimo, pensando em mudanças no estilo de vida. E para algumas mulheres, até mais, aí vai depender, porque realmente muitas mulheres elas só chegam ali com esse, não, acho que estou precisando de ajuda para tentar, depois de terem tentado naturalmente durante um ano ou 6 meses, a depender da idade, né? Aí as tentativas depende da idade. Mas independente de tentar, eu gostaria muito, muito, muito que a gente pensasse assim, beleza, vou começar a tentar engravidar. Como é que será que estão as coisas, hein? Minha e do meu parceiro. Hoje que a gente trabalha geralmente no escritório. Será que pelo menos eu tô com uma vitamina D legal, uma B12 legal, um ferro, que depois, segundo trimestre, já vai para as cucuias? Será que eu tô pronta? Será que eu estou pronta para poder receber e dar tudo que eu necessito para um serzinho que eu vou precisar nutrir unicamente na minha barriga durante 9 meses? É sobre isso, a questão de se preparar. Às vezes temos hábitos que não estão tão legais, às vezes estamos sedentárias, estamos com deficiências, não sabemos comer de uma maneira que vai nos ajudar a controlar talvez deficiências de vitaminas e minerais. Temos baixo consumo de frutas, de fibras, de ferro. E aí, eu acredito que 6 meses é um tempo bacana, e é o que se é pregado também em vários cursos que eu já fiz, para que a gente pense assim, estamos preparando essa casinha para poder receber um bebê. E na mulher com endometriose, isso é mais importante ainda, porque sim, pode ser que existe um fator comprometido da fertilidade por causa da inflamação crônica da endometriose, ou por causa de um endometrioma, ou de uma trompa que está obstruída, e aí vão acontecendo vários outros desdobramentos de uma doença crônica inflamatória. Então, mas a preparação, ela é para todo mundo. E porque eu acredito, e se é falado de 3 a 6 meses, gente, se eu vou repor, uma coisa que, né, eu agora como nutricionista, para mim é óbvio, mas talvez não seja óbvio, se eu vou fazer uma reposição de vitamina e mineral, talvez, né, muito provavelmente, eu vou precisar ali refazer o exame uns 3 meses depois para ver se está tudo bacana, se aquilo ali foi o suficiente, às vezes não foi. Então, como que eu vou ter um tempo inferior ao de verificar se tudo que eu precisava colocar no eixo eu coloquei, se eu dormia 2 horas da manhã, eu começo a dormir mais cedo, porque são questões de prioridades, né? A gente sabe que tanto para o homem quanto para a mulher, isso são coisas que são importantes, né? A gente consegue melhorar a qualidade do espermograma parando de trocar o dia pela noite, parando de exagerar na bebedeira, no álcool e, né, nas noites em claro, tanto para o homem, tanto para a mulher. E mudar hábito não é do dia para a noite, demora. E a gente quer uma resposta disso a nível metabólico. Então, sim, um período de preparação para ambos. Não é nada de outro mundo, nada de Nárnia. Mas é que realmente, às vezes, a depender da mulher, a gente vai precisar de uma preparação um pouco mais aprofundada para colocar tudo no lugar. Quando a gente fala de síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, às vezes está com resistência à insulina, que vai, com certeza, interferir na fertilidade. Então, é arrumar sua casinha, sabe? Como profissional da área da saúde, hoje, eu não conseguiria falar, vou começar a tentar engravidar amanhã, sem pelo menos encontrar uma boa obstetra e pedir para ela um check-upzinho, só para garantir que tá tudo ok, não precisa estar perfeito, mas tá tudo ok ali, tanto eu quanto meu parceiro. Eu acredito muito que é sobre isso, porque a gente com isso consegue
prevenir tanta coisa, né? Trabalhar mais com a prevenção do que com a redução de danos depois. E era isso que eu queria trazer no episódio de hoje. Falei um pouquinho do Março Amarelo, trouxe um pouquinho do comportamento. Aí eu nem contei, né? Que esse comportamento já melhorou o intestino dessa paciente, ela já está indo no banheiro melhor, já não está mais com sensação de esvaziamento incompleto, já diminuiu o consumo de doces ali, de ansiedade, se observando mais. Então, o cuidado nutricional, ele sempre, para ser resoluto, ao meu ver, ele sempre vai ter que ser integrativo. A gente vai associar a alimentação com hábitos, com seu estilo de vida, com as suas demandas. Seria muito falho da minha parte, eu acho que isso ficou há muitos anos atrás, te entregar só uma dieta e falar que te vira. E quando a gente fala em endometriose e fertilidade, ainda mais. Ainda mais. Muitas pacientes, às vezes, ao tentar engravidar, descobrem uma doença autoimune, uma tireoidite de Hashimoto, uma alteração na tireoide, que às vezes é de boa de ajustar, mas precisava de uma atenção, precisava de realizar exames, de ir no endócrino, fazer um ajustezinho fino ali para conseguir colocar em ordem, e depois de colocar aquilo ali em ordem, não vai ser difícil. Porque não é só sobre ter o positivo, né? É sobre ter o positivo, ter um bebê saudável e uma gestação saudável. Ter o positivo pelo positivo, a gente consegue, às vezes, muito fácil, só que a gente quer uma gestação cheia de intercorrências e interrompida.